Bom, agora a gente vira a página aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan para falar da classificação do São Paulo Futebol Clube. Festa no estádio do Morumbi, que ontem estava abarrotado, lotado. O torcedor fez uma festa linda para o São Paulo, que jogou muita bola, 2 gols marcados pelo Patrick, mereceu a classificação. E o São Paulo é o clube brasileiro com mais finais internacionais na história. São 18 decisões envolvendo o time tricolor, sendo 6 de Libertadores, 4 de Recopa, 2 Copas Sul-Americanas e 2 Supercopas Libertadores, sem esquecer também de 2 Copas Ouro Conmebol, 1 Copa Conmebol e 1 Copa Master Conmebol. O São Paulo, em mais uma decisão continental de Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Del Valle, que já foi pedra no sapato de vários brasileiros. E aí, Mauro Betting, meu caro Vanderlei Nogueira, Vampeta, Mauro César, São Paulo numa decisão. E jogou bem o São Paulo ontem, hein? O São Paulo é uma permanente emoção, né? O São Paulo, quando você vai acompanhar o jogo de São Paulo, você sabe que vai ser um teste cardíaco. Não é um time tão confiável assim. Tem sido assim nos últimos tempos. Aqui ontem no programa nós dissemos, olha, você vai para o Morumbi, mais de 50 mil pessoas, mas seguramente você vai sofrer. Isso é uma certeza, você vai sofrer. E olha, houve um sofrimento VIP, né? um sofrimento top, no último pênalti. Quer dizer, do jeito que você falou antes. Você adorou, né, professor? Do jeito que foi. Né? Eu adorei, né? Adorei. Quando foi para a penalidade, eu escrevi lá na rede social. Decisão por pênalti é uma delícia. Fui xingado, é delícia, porque não é você que está aqui. Eu até comprando tudo isso, né? Mas que foi um susto para a torcida do São Paulo mais uma vez. E domingo tem clássico. São Paulo e Corinthians no domingo. Quer dizer, outra vez, o coração do torcedor do São Paulo vai ficar apertado, vai ser um teste cardíaco, vai disparar, porque sabe que tem sido assim. O São Paulo tem sido uma grande emoção, ao contrário, para a sua torcida nos últimos tempos. É isso. Mauro César Pereira, a classificação do São Paulo no Morumbi ontem, a 18ª decisão do São Paulo Continental. O time brasileiro com mais finais continentais, Mauro. Mas não disputa uma década, né? Desde aquela de 2012, quando ganhou o título da Sul-Americana, um título até muito desvalorizado, até por muitos são paulinos, o que eu nunca consegui entender. Aliás, é uma coisa muito blasé aqui do Brasil, né? Achar que a Sul-Americana não vale nada, que é a segunda divisão da Libertadores. Todo mundo na América do Sul, quando ganha, comemora. O Atlético Paranaense ganhou 2 e comemorou bastante, fez ele muito bem. Na Europa, lá, quem ganha a Europa League também celebra como deve ser. A terceira divisão, lá o Mourinho comemorou com a Roma. Claro, gente, tem que comemorar mesmo. E assim, eu acho que é o título viável para o São Paulo possível. A Copa do Brasil também é, né? Mas depende aí de uma reação difícil contra o Flamengo, que está perdendo por 2 gols. O jogo vai ser no Rio de Janeiro, o jogo de volta. E agora o São Paulo jogou uma boa partida. É um time que oscila demais. Ele faz assim, são extremos, né? O jogo de Goiânia foi uma coisa horrorosa. O jogo de ontem era para ganhar por mais de 2 gols no tempo normal, não nos pênaltis. Jogou para isso. Mas São Paulo é assim, não tem meio termo. Mas foi uma noite de uma ótima atuação, vitória justa, acho que já era para ser sem os pênaltis, classificação, e acho que é extremamente importante. São Paulo agora, está a um jogo de uma premiação, de uma taça e um título internacional. E ele tem uma meta hoje que alguns clubes com investimento igual ou maior não têm. Por exemplo, Fluminense e Corinthians se enfrentam. Um dos dois vai ficar remando só para chegar na Libertadores, até o final da temporada, porque um dos dois vai cair da Libertadores. O Atlético Mineiro, com todo o seu investimento absurdamente alto, né, com seus grandes benfeitores, ele ganhou ano passado o título mineiro, a tríplice coroa, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Também está lá só tentando remar para chegar na Libertadores e está difícil. Se o Palmeiras vencer amanhã o Juventude, a distância para o líder vai ficar em 14 pontos. Já está em 11 pontos. Está atrás do Atlético Paranaense na tabela de classificação, o Atlético que vem jogando com reservas no Brasileirão. Então, qual a meta do Galo nesse campeonato? É chegar na Libertadores. O Internacional também só está fazendo isso, porque perdeu para o Melgar. E só está tentando. O São Paulo ele tem algo maior, porque pode valer a vaga na Libertadores, uma taça, o prêmio, o título internacional, tudo num jogo. Tudo num jogo. Assim, não é que salva a temporada, coloca a temporada num patamar muito maior. Você planeja o ano que vem sabendo que está na Libertadores, você vai já na fase de grupos. Na fase de grupos, vai levantar uma taça, a torcida vai ficar feliz. É um título internacional, recoloca o São Paulo no cenário sul-americano, que o clube fica meio esquecido ali, porque não está disputando as grandes conquistas. Então, eu acho super importante e achei muito merecido ontem. São Paulo fez um jogo ontem ótimo, poderia ter vencido por mais. E acho que a Sul-Americana é sim importante. Ah, mas que o São Paulo no passado jogava Libertadores. O passado é o passado, agora o presente é a Sul-Americana. Eu sempre gosto de lembrar que o River Plate foi para a segunda divisão da Argentina há uma década
E quando ganhou em 2014 a Sul-Americana, comemorou como se fosse uma Libertadores. Aquilo foi uma retomada do River para voltar ao cenário internacional. No ano seguinte foi campeão da Libertadores. E depois campeão de novo da Libertadores, sempre chegando em semifinal, perdeu um título para o Flamengo daquela maneira que todo mundo lembra, quer dizer, voltou a ser competitivo. Agora, para o São Paulo voltar a ser competitivo como o River conseguiu, aí tem um outro problema. O segundo passo é mais difícil, que é a situação financeira do clube. Mesmo com essa grana que vai entrando aos poucos aí do Antony, né? Essa venda maluca do Ajax para o Manchester United, as questões financeiras vão, provavelmente, não com toda certeza, a não ser que aconteça algum fato novo, vai continuar havendo uma distância do São Paulo para algumas outras equipes, alguns clubes que têm uma condição melhor. Mas, nesse momento, acho que o que de melhor pode acontecer é ganhar a Sul-Americana, né? Pensando de forma racional, claro que o São Paulo pode ser campeão na Copa do Brasil, mas a gente sabe que agora está bem mais difícil. Agora é um jogo, mas é um jogo perigoso. O Del Valle já eliminou o Grêmio ano passado. Renato Gaúcho voltou agora nos braços do povo. Ele caiu e depois ele perdeu para o Del Valle. Jogos. E foram os 2 jogos. E o Del Valle nem jogou no Equador. Teve que jogar no Paraguai porque não podia ter jogo internacional lá no Equador, por conta da pandemia. Del Valle Corinthians. E deu um sacode lá dentro da arena. O Corinthians tomou um vareio também do Del Valle. Vice-campeão da América em 16. Quer dizer, o Del Valle é o time, não se compara. E campeão da Sul-Americana também. Quer dizer, é um clube que está com uma experiência internacional recente maior que a do São Paulo. Ele frequenta decisões sul-americanas mais do que o São Paulo. É preciso ter muito cuidado, vai ser um jogo bem difícil. São Paulo ontem venceu, portanto, aí nos pênaltis, né? Acabou passando para a final da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense está lá garantido na decisão em Córdoba, na Argentina, vai ser diante do Del Valle do Equador. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando desse São Paulo. Velho Vamp, hoje andando aqui pelas ruas, vários torcedores do São Paulo com a camisa do clube foram dormir felizes e acordaram mais felizes ainda, foram trabalhar com aquele sorriso no rosto, estudar com aquele sorriso de ponta a ponta. Vale tudo isso, Vamp, esse entusiasmo todo do torcedor do São Paulo, pelo que você viu da partida de ontem? Vai, o São Paulo não é, o torcedor tá indo, né? O São Paulo tá, nos últimos anos, atravessando a dificuldade financeira, não ganhando título, mas o torcedor do São Paulo vai. Né? Foi campeão paulista o ano passado, né? A gente viu a comemoração. No brasileiro, agora desse ano, tem que prestar atenção em muita tabela. Né? São Paulo e Corinthians jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. Né? O São Paulo na quarta, o Corinthians na quinta. Domingo tem um clássico. Vai a cavalaria toda? Será que vai? E o São Paulo precisa ir. Precisa ir com a cavalaria, porque a tabela não é boa. Não é boa, não. Até porque, Vamp, essa rodada agora, Pedro, ela pode mudar a parte de cima, não a liderança, né? Aquela brincadeira que eu tenho feito, né? Essa rodada garante... O que tem de certo nessa rodada? Palmeiras, do professor Abel Ferreira, continua líder do campeonato e ele não vai perder a liderança nessa rodada. Talvez nem nas próximas. E o Juventude... vai muito firme na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras tem o lanterna do Campeonato Brasileiro. Amanhã, né? O Inter e tem 51 pontos e não será alcançado por ninguém. O Internacional enfrenta o Cuiabá. Tem 43 pontos. Se vencer o Cuiabá, pode vencer, joga em casa. Vai para 46. Então já sobe bem. O Fluminense, que joga amanhã, joga contra o Fortaleza, tem 42. Se vencer amanhã o Fortaleza, no Rio de Janeiro, aquele negócio todo, vai para 45. Tá certo? E no domingo nós temos o São Paulo com o Corinthians. O Corinthians tem 43. Se o Corinthians vencer, ele está de novo brigando pela vice-liderança. Aí tem o Flamengo. O Flamengo joga domingo, né? Domingo pela manhã, não é isso? Goiás e Flamengo. O Flamengo tem 44 pontos. Se jogar, imagino bem, tem futebol para ganhar do Goiás. Vai para 47, ele garante a vice-liderança. De novo, é uma rodada em que todo mundo... Nunca teve uma torcida maior no Brasil do que a torcida do Juventude amanhã. Ou não é verdade? Não tem torcida maior do que a torcida do Juventude amanhã. Se ele complicar a vida, é improvável, imagino. Mas se complicar a vida do Palmeiras, arrancar um empate, por exemplo, vai ser uma festa nos adversários que podem se aproximar. Essa é a torcida. Vai ficar todo mundo torcendo para que alguém pare, como eu brinco sempre com o Pedro Marques, se alguém pare a máquina do professor Abel Ferreira.
Apesar da euforia toda do São Paulo, é necessário ressaltar isso, que os 2 próximos jogos do São Paulo são com Corinthians e Flamengo, né? Só isso. E aí eu queria até perguntar para vocês, né? nós estamos retornando na Rádio Jovem Pan, se o São Paulo deve ir com os titulares nos 2 jogos ou manter a cautela para não machucar ninguém, visto que a final já é daqui a 3 semanas, mais ou menos, a final da Copa Sul-Americana. Tudo isso pesa, a gente sabe. Então a gente já está retornando na Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, para comentar mais sobre essa classificação do São Paulo, 2-0. O São Paulo que chegou à 5ª virada em sua história após perder o primeiro jogo por 2 gols de diferença. E o Atlético Goianiense, que coisa, né? Ele abre vantagem contra o Corinthians, é eliminado na Copa do Brasil nas quartas de final. Abre vantagem contra o São Paulo, é eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana. Bom, nós estamos aqui na Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan News com Bate Pronto, falando da classificação do São Paulo. Que classificação do tricolor paulista. Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira. Também temos aqui o nosso velho Vamp, o Vampeta, no Bate Pronto para falar bastante desse São Paulo. 2-0, 2 gols marcados pelo Patrick. Antes de pedir a palavra do Mauro Betting, vamos ouvir o Rogério Ceni falando sobre a pressão e também tirou um peso nas costas ontem com essa classificação do São Paulo. Vamos lá, Rogério Ceni aqui na Jovem Pan. Se hoje não existiria o amanhã, não tem como você sobreviver. Vem cá, eu sou um cara que lutou a vida toda para vencer e ganhei muitos títulos aqui dentro. A minha formação é como eu falo para eles, nós temos que colocar o quadro na parede, senão não faz sentido também eu estar aqui, tá entendendo? Então passava muito por hoje todo o contexto que vem a seguir. A vitória de hoje, vitória não, né? A classificação de hoje, ela influencia muito para as próximas partidas, para os próximos jogos. Nós ainda vamos atrás do objetivo. Porque se há 8 meses atrás te propusesse um contrato que você chegaria na semi da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista, e que, logicamente, no Brasileiro estivesse numa condição um pouco melhor que a gente se encontra hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, diante da situação que o clube atravessa, teria assinado embaixo, né? Mas nós somos movidos a conquistas. Eu sou movido a conquistas. Temos mais 3 semanas para trabalhar esse time para tentar ser campeão. Tá aí o Rogério, mas, gente, é impressionante como o futebol muda de maneira muito rápida. Até semana passada, o torcedor mais emocionado do São Paulo estava cornetando o Rogério Ceni. Inclusive, ele entrou numa discussão com um torcedor do São Paulo, lá em Cuiabá, antes do empate contra o Cuiabá na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele consegue a classificação na Copa Sul-Americana e a gente volta a exaltar o Rogério Ceni, né? Então, é impressionante. E acho que isso mostra, no final das contas, essa oscilação do São Paulo na temporada. Que às vezes está aqui, às vezes está aqui, às vezes está ali. Não é, Mauro Betting? É muito isso, né? Se o Baralhas faz o pênalti, se o Atlético Goianiense faz os pênaltis que mandou para fora e o Lúcio bateu muito mal, né? Sem tirar o mérito do Renan, goleiro do Atlético. Assim, foi muito sofrido. É muito legal, é sempre muito emocionante, ainda mais quando dá certo, mas não era para o São Paulo ter sofrido tanto contra o Atlético Goianiense, não era para ter sofrido tanto também na outra classificação do Ceará. Não era para estar sofrendo tanto. Mas o que falou, com certeza, mas o que falou o Rogério é perfeito, assim, pelo que é o nível são os piores anos da história do São Paulo Futebol Clube, financeiramente e tecnicamente. Por deméritos dele por méritos dos principais concorrentes aqui no estado de São Paulo e fora também. Mas, assim, de novo, é o time que mais chegou em finais internacionais, é o campeão mais vezes em nível internacional do futebol brasileiro, sendo que dos grandes clubes é o mais jovem de todos, que é de 1930. Então é enorme o mérito do São Paulo e o Rogério parece que sabe muito bem dessa história, como atleta campeoníssimo, inclusive na campanha do tricampeonato da Libertadores em 2005 e do Tri Mundial, ele foi artilheiro do São Paulo na temporada sendo goleiro, fora tudo que catou, sobretudo na final contra o Liverpool no Japão. Então, de vitória, ele sabe muito. Então, legal, tem que comemorar. Ainda com muitas dificuldades. Insisto, não era para o São Paulo ter sofrido tanto como sofreu. Em Goiânia, ontem nem tanto, e foi para os pênaltis só. Porque também não é fácil 2 gols. Sofreu, né, mano? Sofreu pra caramba. Você jogou bem, mas jogou tão bem, não, levou para os pênaltis. Porque jogou muito mal em Goiânia. Muito mal. A conversa toda seria diferente. Claro. Mudaria em 30 segundos. É o pênalti que você falou. O gol rápido foi ótimo. Não. O pênalti, 30 segundos, até o último pênalti, a conversa seria diferente.
Então, foi um sofrimento. Sofrimento. Mas passou. A classificação é ótimo. Maravilha. Para o São Paulo é ótimo. Nós não estamos discutindo. Mas tem que jogar mais, porque a final vai ser duríssima. O Independente Del Valle é bom time, é um jogo só. Que o São Paulo é absolutamente instável no futebol. Dá para saber. Todo mundo sabe. Chegou, isso que o Rogério falou, é verdade, chegou. Mas você tem que analisar o cenário. Chegou, nenhum torcedor do São Paulo foi para o campo nos últimos tempos com a certeza de que não sofreria. Agora, e até por isso tem que enaltecer o que está fazendo a torcida do São Paulo. Lógico. Número e a presença dela, o que ela está ajudando. E a gente sempre falou jogando que, muito pelo mais que menos o time da torcida do São Paulo. A torcida ajuda o cofre, ontem 5 milhões, ajuda o cofre, 5 milhões para o caixa do clube, cenário, recepção ao time, o estádio é bonito, Apoio grande, mesmo. Então, a torcida faz a parte dela, o cenário fica bonito, tudo a gente sabe, mas quantas vezes ela saiu decepcionada? E aí, no jogo seguinte, está lá, lotando o estádio. Então, a torcida, ok. Tem alguns que falam algumas abobrinhas sobre as coisas do São Paulo, digo, os torcedores são agressivos em alguns momentos, mas a imensa maioria empurra o time, favorece, mas lá dentro do campo o cara não resolve. Ontem, por exemplo, fez um gol logo no início, não era para ter esse sofrimento até quase invadindo a madrugada. Sim. Não é verdade? Mas atacou muitas vezes, já foi destacado aqui. Tudo isso é verdade. Mais de 20 finalizações. Mas tá perdendo muito quando gol o Flamengo também, né? fez isso e não conseguiu fazer gols, a gente falou que merecia ganhar mesmo, foi incompetente. Ontem, da mesma maneira, o São Paulo merecia ganhar, mas foi incompetente. O Atlético ficou vivíssimo até o último pênalti. E jogando muito mal. E jogando mal, não fazendo nada, um time né? terrível. Porque o Atlético tem funcionado nos últimos tempos, nesse episódio Corinthians, episódio São Paulo, como animador de festa. Sim. Só serve para animar. Mas até a final, né, Vanderlei? Até o dia 1º de outubro tem tempo hábil, tem a habilidade, qualidade e experiência do Rogério para motivar. É um jogo só, é um adversário muito melhor, Independente Del Valle. Um jogo só pode um monte de coisa, mas é tal história. O São Paulo tem que estar atento e respeitar, claro, um finalista com essa história recente do Independente Del Valle, um dos grandes trabalhos do mundo de equipe. Não é só no Equador, não é só na América do Sul. O Independente Del Valle fez os últimos 10 anos, ou vai, de 16 para cá. Já foi campeão sul-americano. Já foi finalista, perdeu para o Atlético Nacional, quer dizer, de Libertadores. Lançam bons jogadores, é um trabalho de base diferente, o trabalho que havia feito o Ramírez. É um exemplo para muita gente do Brasil, sobretudo pela realidade financeira, que não é um time nem que... Ele até joga em Quito, mas é de uma cidade menor, um estádio para 8.500 pessoas. Mas ao mesmo tempo, o Independente Del Valle falou: caramba, vamos para a Argentina jogar de novo uma final do Sul-Americana, mas contra o São Paulo Futebol Clube. Torcida do São Paulo deve ir em massa, não. Não, a torcida vai ser do São Paulo. Aqui na Argentina, o Del Valle não tem torcida. Não tem no Equador. Imagine para ir agora. O Pedro perguntou o que o São Paulo teria que fazer, né? Colocar agora, nos próximos jogos, o que ele vai fazer? Eu vou responder rapidinho. Como titular? Eu acho que tem que colocar até o Rogério Ceni para jogar. Todo mundo. Aliás, o Rogério Ceni para jogar, eu concordo plenamente.